Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite. É uma honra, né, receber Marcinha essa noite aqui no projeto Foco X, que começa agora com essa nova modalidade, que é trazer profissionais das diversas áreas do desenvolvimento humano, que tem como missão o desenvolvimento do ser. E, Marcinha, você não poderia ser a pessoa, assim, melhor escolhida, eu falo que foi, assim, providência divina, começar com você. Porque dentro dos processos que eu trabalho, né, dentro do Foco X, trabalhando o desenvolvimento das competências comportamentais, tanto em grupo, quanto também individual, que é o personal, eu sempre me deparo com situações de que o ser, ele trava. E essa trava, ele impede ele de caminhar exatamente por causa do passado, dessa criança ferida. Então, por esse motivo, eu te escolhi para poder começar, né, com o pé direito esse projeto aí, que é o bate-papo com profissionais nessa área do desenvolvimento humano. Bom, só falando um pouquinho aqui, né, para quem não me conhece, meu nome é Andresa Prestes, eu sou a idealizadora do projeto Foco X. E esse ano ele foi implementado na modalidade tanto personal quanto coletivo, e agora estão trazendo essa parte também com as entrevistas com profissionais da área do desenvolvimento humano. E eu hoje com Marcinha, né, que eu abro aqui agora a oportunidade para ela se apresentar e a gente começar o bate-papo, Marcinha. Ai, Andresa, é uma emoção para mim, uma honra, porque eu honro a sua alegria, a sua luz, a sua energia, o seu transbordar. Então, assim, bateu muito, sabe, com o meu coração. Para mim é um presente de Deus, um presente nesse mês de outubro, que é o meu mês. Então, assim, né, o universo conspira mesmo a nosso favor. E falar da criança interior, quando eu comecei meu processo mesmo, principalmente com o método da Louise, eu saí de lá achando que meu primeiro tema a comunicar para o mundo seria a criança interior. Acabou que eu fui para a autoestima, mas tudo começa na criança. Tudo, gente, tudo o que nós somos hoje foi construído através da base da nossa criança. Então é fundamental, gente, olhar para a criança. Todo mundo fica nesse negócio, né? É criança interior, deixa a criança quieta, já passou, já sou adulta e... Não, a criança está aqui. Você precisa acolhê-la, né? Curá-la, na maioria das vezes. E deixa eu te falar, Marcinha, é tão interessante, né, que eu estou nesse projeto trabalhando o desenvolvimento do ser há quase 7 anos e trabalhando como coach há 6 anos, e eu vejo muito isso, o quanto que essa criança ferida impede o ser de receber, sabe, essa transformação na vida adulta. De receber, de expressar, de crescer, de tudo. Exatamente. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre você, da sua história, o que te fez abraçar essa missão. Ai, gente, eu hoje, né, semana que vem faço 45 anos, então por 40 anos eu achei que eu me amava, que eu estava sempre em primeiro lugar na minha vida. Até que em 2020, né, em plena pandemia, veio o universo do autoconhecimento para mim. Foi um chamado, né, não foi uma escolha, foi um chamado assim. E eu comecei a estudar sobre isso, né, comecei pela psicologia positiva, sempre me achei muito positiva, muito grata. Nossa, é a minha cara, psicologia positiva. E nesse descobrir tantos profissionais da área, eu acabei conhecendo o método da Louise Hay. Aqui, gente, o livrinho da Louise Hay. Você pode curar sua vida. E pode mesmo. E pode mesmo. E então, Andresa, dentro do método da Louise, eu fui estudando, seguindo as lives da Renata Fornari e fui me identificando muito naquilo. Fui acessando curas com lives como essa, gente, com exercícios que eram propostos ali. E, enfim, né, gente, esse é meu caminho, não tem mais nada para fazer aqui no corporativo, né, foram 24 anos no corporativo, com 20 anos no corporativo eu falei, não, eu quero ajudar pessoas, eu quero transformar, olhar para dentro, para a alma, porque eu descobri que eu não me amava.
Então, assim como eu me enganava, Você via a eu ilusão do amor. sabia que as pessoas... Quantas pessoas que já falam, minha autoestima está lá embaixo, eu não me amo. Então, assim, pensa na profundidade real dessa dor. Porque se eu achava que eu me amava e eu não sabia nada disso, imagina as outras pessoas. Então, assim, eu fui... Nossa, foram muitas camadas descascadas, muita coragem que veio daqui de dentro, porque eu fui vendo que eu precisava realmente olhar para as minhas dores. Eu vi que eu realmente tinha uma máscara, sabe? Aquilo que estava doendo, a gente coloca um tapete grosso, né? E fala assim, não quero olhar para isso, tá bom? Porque... Não, eu falava muito assim, ai gente, para que eu vou olhar para isso? Eu tenho tanta coisa para agradecer, Senhor. Não, então isso daqui é tão pequeno. Mas era um pequeno que doía, que incomodava, tanto que eu não queria nem falar. Então aquilo que a gente não quer olhar, não quer falar, é porque dói, é porque é feio, é porque não é gostoso. Nós achamos que os sentimentos desagradáveis, né, a gente precisa descartá-los, é aonde a gente precisa olhar e se curar. Porque dentro da comunicação não violenta, né, que é onde eu vim me apresentando ao longo desse mês, esse tema, esse modelo de linguagem tão enriquecedor, e ele fala muito disso, da gente acolher os sentimentos desagradáveis, porque eles mostram ali necessidades não atendidas, do qual a gente precisa olhar. Essas feridas é o caminho para a nossa cura. Exatamente. É o caminho da cura. E autoconhecimento dói, né, Márcia? Eu sempre falo, não é gostoso, mas é libertador, é curador, gente. Não tem nada melhor. Quando a gente domina, né, alguma coisa não é bom, então é dominar. Não é dominar, é conhecer a gente. Ferida, gente, pra mim assim, ferida. Você tá vivendo uma vida cheia de ferida. Que vida é essa? Exatamente. Então é só se autoconhecendo, parando pra olhar, é que a gente vai passar remédio nessa ferida, curar e sorrir de verdade, sem enganação, sem máscara. E é um processo, né? Porque eu falo que é a vida toda. Eu observo muito isso, sabe, Márcia? Os seres na vida adulta, eles se tornam pessoas que querem mascarar, igual você falou assim, trancar na caixinha aqueles sentimentos que doem, aquelas feridas que estão ali sangrando, e a pessoa não quer olhar para elas. E aí elas tentam resolver no mundo externo. Ou seja, buscando, como se diz Augusto Cury, né, uma maquiagem social. Ah, isso aqui tá doendo, ah, eu vou fazer uma reforma no meu corpo físico, ah, eu vou simplesmente trocar de carro, vou reformar minha casa, vou trocar de emprego, vou trocar de namorado, fica buscando... Vou ganhar mais dinheiro. Vou buscar, é isso mesmo, vou ganhar mais dinheiro, porque é um jeito mais rápido de você disfarçar, né, a mudança. Mas não olha para dentro. E isso aí vai criando um abismo tão grande dentro da pessoa, né? E cada passo que ela dá, ela acha que ela está dando um avanço e ela está vivendo de auto-engano, porque é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. E Augusto Cury fala, né, que toda organização externa sem uma reorganização interna é pura maquiagem social. E eu observo muito isso em si, que eles vivem muito de maquiagem social. Quando não é essa situação, me deparo com pessoas que têm aí, né, feridas da criança interior, chega na vida adulta, não consegue encerrar os ciclos. Tudo que eu começo, eu não termino. E aí quando você vai ver, quando você vai observar, está lá no passado, lá naquela criança. Quando eu fui olhar para a criança, vou mostrar minha criança também, porque ela anda aqui comigo. Essa foto representa muito para mim, eu tinha 10 anos. Eu sempre tive, né, trabalhei sempre como muitas pessoas. Pode deixar ela aí aparecendo, ó, querido, estamos aparecendo. Isso aí. Eu falo isso porque quando eu fui olhar para minha criança, eu fui vendo que as vontades, o que eu sonhava. E eu falo assim, eu queria ser rica, eu queria ser modelo, eu queria aparecer na TV, tô aparecendo aqui. Eu fui vendo vários sonhos que essa criança tinha, mas que a gente esquece. E por que a gente esquece? E por que a importância de olhar para isso? Eu tinha vergonha de aparecer. Eu tinha vontade de aparecer. Em trabalho, por exemplo, na escola, em apresentações, eu tinha vontade de aparecer, mas eu tinha vergonha de aparecer. Por que eu tinha vergonha? E essa vergonha me fazia esconder.
eu nunca levantava o dedo, eu quero. Às vezes que eu fiz isso, eu até me surpreendi de ser escolhida, né? Na minha formatura, por exemplo, eu quis falar, ser oradora, mas assim, eu dei lugar para a vontade que a minha criança sempre teve de aparecer, de falar. Eu sempre tive essa habilidade mesmo de falar, de comunicar, mas tinha vergonha de levantar a mão. Por quê? Eu fui muito criticada. A minha criança, eu cresci, né, num ambiente de muita crítica, de muita comparação. E quando eu fui olhar para minha criança, eu busco assim, né, existe a comparação dentro de casa, existe a comparação na escola. Eu tenho 2 eventos que nas minhas terapias, eles vieram várias vezes. Onde, por exemplo, eu tinha 5 anos, eu estava no jardim de infância, o menino rabiscou meu desenho e a professora não falou nada. Depois eu estava com 7 anos, a minha professora, ela chamava Marina, olha pra você ver, gente, a memória da criança. Ela me perguntou qual que era o número que eu calçava, e eu falei que eu não sabia. Ela falou assim, ela deu uma risada irônica, que eu não esqueço. Ela falou assim, nossa senhora, mas a minha filha que é mais nova que você sabe, você não sabe? E isso me feriu, porque eu cheguei em casa na hora e falei, mãe, que número que eu calço? E era 32. Você não sabe esqueceu, né, minha filha? Sabe? E mãe falou assim, mas é lógico que você não ia saber, minha filha, você nunca perguntou, eu nunca te falei, sabe? Então assim, ela me acolheu naquele momento. Mas são coisas que eu já sofri a comparação. Então se eu falo, se eu levanto a mão e eu não sei, se eu falo uma bobagem, então eu prefiro ficar calada. E essas são feridas que veio de lá. A vergonha de se expressar, a vontade existia. Mas aí eu fui encolhendo cada vez mais essa criança. Cada vez, né, que eu não me sentia boa o bastante, isso daí várias vezes ainda vem na minha vida de querer fazer o melhor, né? E isso atrapalha a gente, perfeccionismo. Isso me faz procrastinar muitas coisas que eu já quis fazer, porque esse medo da crítica, que eu sofri muito com isso. E quando eu fui olhar para essa criança aqui, quando eu fui falar, gente, Márcia, quando você se olha no espelho e fala que você não é boa o bastante, eu tô falando para essa criança. Porque a criança, né, Andresa, você sabe disso, né? A criança, gente, é uma parte do nosso adulto. Exatamente. Então ela tá aqui dentro. Então quando eu vou pro espelho e me critico, e isso a Louise Hay trabalha muito o espelho, olha pra gente, inclusive, né, o que ela fala, é que a única coisa que não muda na gente são os nossos olhos. Por isso né? que eu a amo. única coisa. Então, conversar comigo. Você vai ali pro espelho, você vai estar olhando para os olhos daquela criança. Então, quando eu me olho no espelho, e eu já sofri muito com autoimagem, saía, né, me achava bonita, mas na hora que eu olhava para os outros, todo mundo estava mais bonito, mais arrumado que eu. A comparação. A comparação, gente. A comparação. No meu trabalho, né, na empresa, eu sabia que meu trabalho estava bom. Eu sabia, mas eu sempre achava o outro melhor. Eu sempre achava que o outro tinha dedicado muito mais. Porque eu não fui uma criança de ouvir elogio, de incentivo, vai se dar conta. Não. Ontem até estava conversando na mentoria, falando que eu cresci muito naquela psicologia reversa, né? Psicologia infantil, que malvada, na verdade. Que você falava assim, você não vai ser nada na vida mesmo, não. Você só tira 60. O que você vai ser na vida? Não vai fazer faculdade nenhuma. E é lógico que por trás dessas palavras está estude, porque você vai dar conta. Por trás disso né, aquele negócio, olha, se você não for, você vai ser isso. Então é aquele chacoalhão, você fala, nossa, então eu tenho que estudar, né, porque eu não quero ser isso. Só que a criança, gente, a criança não tem discernimento. Não tem. A criança recebe aquelas palavras como verdade. Verdade absoluta. Como verdade absoluta. Ai, você é magrelo demais. Nossa, tanto que eu ouvi isso, tinha vergonha de mostrar minha senha, que eu usando calça há muito tempo. Nossa senhora, olha lá, como que é desengonçada. Esse adulto, quem tá aí ouvindo, não gosta de dançar, pensa o que vocês ouviram quando criança. Porque se riam de você,
você é um adulto que hoje não vai dançar. E aí entra a necessidade da gente olhar para essa criança, o que essa criança ouviu. Porque esses traumas que ela tem, vêm para a minha vida adulta, ou seja, eu não gostava de aparecer, eu não gostava, né, nunca estava ali me achando boa o suficiente, então às vezes o meu trabalho estava lindo, maravilhoso, eu tinha uma ideia linda, maravilhosa, mas eu não tinha coragem de expor. Tudo por conta disso. Hoje não. Hoje, se eu tô aqui com a Andresa, né, ai, minha criança queria estar aqui, mas eu ia falar, ai meu Deus, que vergonha, será que vai dar certo? Será que eu vou estar bonita? Será que vão estar falando meu cabelo? Será que não sei o que? Será que não sei o que? Hoje, hoje eu vim no carro com ela, amada, querida, Marcinha, eu chamo ela de filha, de Marcinha. Nós vamos aparecer, e eu sei que você é linda, e eu sei que você é maravilhosa, e nós estamos indo lá, porque você é inteligente, então eu também sou. Isso é um trabalho constante na minha vida. Eu falo que o desenvolvimento humano é bíblico e ele é diário e permanente. E a gente tem que viver num orar e vigiar constante, porque nós somos seres tendenciosos a dar um passo para trás, ou seja, para a zona de conforto, né? Infelizmente. Segurança, proteção. Exatamente. Márcia, mas você está falando tudo que você está falando da criança interior tem link com a CNV, que é a comunicação não violenta. Porque quais são as características da comunicação violenta? Como você falou, comparação, esse modelo de linguagem alienante, você nunca consegue tirar mais do que você senta, é muito assim, generalizado, nunca, jamais, tudo, nada. Então, isso de alguma forma, quando a gente recebe isso na infância, é o que eu sempre falo, né, a Thaisa, que está aí com certeza me assistindo, ela tem me acompanhado nesses treinamentos sobre comunicação não violenta, e a gente observa o tempo todo a criança interior. A criança, porque é o que nós recebemos lá na parentalidade, né? Nos nossos tijolinhos que recebemos na nossa construção da nossa casa relacional e do qual nós somos vítimas de outras vítimas. É por isso que é tão importante a gente tomar consciência se nós não recebemos esses tijolinhos, infelizmente quebrados, furados, trincados, faltando pedaços através dessa comunicação alienante, dessa comunicação de comparação, de rotulação, desses julgamentos, né? E cheio de interpretações equivocadas, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, não tem meio termo. E isso, de alguma forma, a gente, quando criança, não tem filtro. Não. E aí a gente vai criando um adulto cheio de limitações. E a gente não precisa viver refém dessas limitações a vida inteira, porque o nosso passado não revela o nosso futuro. Não. Então, por isso a importância da gente tomar consciência no tempo presente. Se nós temos na nossa bagagem, na nossa mochilinha, né, essa linguagem violenta que recebemos na parentalidade, e se nós também não estamos aí entregando tijolinhos. Não, que bom. Dessa Você forma. começou a falar desse jeito, porque isso daí, eu acho que hoje, eu como mãe, o autoconhecimento, nossa, ele é tão maravilhoso, porque ele vai me curando e ele vai me polindo, vai me moldando para aquilo que eu passo para frente. Exatamente. Né? Porque eu sei que os meus pais, né, eles receberam também aquilo que foi possível. Né? Então, assim, não existe culpados. Ai, não é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, porque ele me criticou, nunca me incentivou. Não, porque eles não aprenderam isso. Nós somos vítimas de outras gente, vítimas. isso é a mais verdade. Então, assim, só que aí você tem a possibilidade de mudar esse padrão, igual você falou, a gente tem o tempo todo que nos vigiar, né? Orar e vigiar. Porque hoje, quando a minha filha, gente, são coisas tão simples, que quando, né, hoje eu tenho uma filha, vai fazer 8 anos, por exemplo, quando eu comecei esse processo, então a Laura estava com 3 anos, olha que bênção que foi. Se ela coloria uma árvore de azul, hoje, na minha percepção, eu já falei, filha, que lindo, nossa, uma árvore azul diferente. Eu me permiti, né, ampliar esse lúdico e não padronizar as coisas. Né? Por que as árvores todas têm que ser verdes? Exatamente. Porque nessa hora a gente já começa a podar a imaginação da nossa criança. Exatamente, Marcinha. Então, assim, hoje, se ela tá querendo colocar aquela roupa lá, que eu vejo que não tem nada a ver, ela, mãe, mas eu tô achando lindo.
Então tá certo, filha. Se você se sentir bem assim, então vai. É lógico que existe, né, eu acho que um limite, um bom senso tal, porque é uma criança, mas deixar a pessoa se gostar do jeito que ela está se vendo. Sim, isso é Não muito criticar, entendeu? Aí ela tá cantando assim, ela ama cantar, se tá desafinada, eu falo, filha, pelo amor de Deus, né, muda. É exatamente, Márcia. Isso aí nós podemos falar muito bem, né? Porque eu também tenho 2 filhos na idade dos de Márcia, né? De Marcinha, a Laurinha fica no meio dos 2, né? E é tão engraçado isso, né? Eu venho falando muito também, uma das características da comunicação violenta é o sincericídio. E nós praticamos de forma inconsciente, achando que nós estamos sendo simplesmente sinceros. Então, a sinceridade é simplesmente a minha opinião relativa com o intuito a agregar valor para o outro. Então, veja bem, se o seu filho chega para casa e fala, mamãe, olha aqui, e a letrinha não tá boa, aí você fala assim, nossa, ficou bacana, mas eu acho que se você melhorar essa letrinha aqui, o seu S ou o seu R, vai ficar mais bonito ainda. Você não deixou de validar o que ele fez, dentro do que ele teve condições de te entregar. Mas aí tem gente que fala, nossa, mas a sua letra é um garrancho sempre, você não muda. Então, como é que aquela criança vai receber aquilo ali e vai querer mudar? Porque sempre o pai vai chegar ali e falar, é uma condenação perpétua de que a letra dele vai ser sempre ruim. Então, por que ele vai tentar mudar? Então, ele começa a entrar naquele casulo, entrancando essas caixinhas. Isso é muito, muito perigoso. Então, a gente pode mudar o nosso sincericídio por uma sinceridade. Então, o sincericídio, ele é uma verdade relativa carregada de destruição. Então, muitas vezes, a gente, de forma inconsciente, estamos destruindo os nossos filhos. Eu estou com um caso de um jovem que eu atendi, muito interessante sobre isso. Que ele não conseguia finalizar o 2º grau. E aí ele entrou num processo até assim de ansiedade, de síndrome do pânico e saiu da escola. Mudou. O pai mudou de escola. Ah, o problema é a escola. Mudou de escola. Ah, os problemas da escola é da escola. Não era. E o problema estava em casa. Porque ele queria fazer uma faculdade na área de exatas e os pais sempre falavam que ele nunca ia dar certo na área de exatas. Então ele tentava sabotar o processo de finalização do ensino médio para não ir para a faculdade, porque ele não estava sendo respeitado diante das suas escolhas. E aí, o que sabotava ele? Era o sincericídio, que às vezes a gente, mas eu só fui sincera. E a gente pode mudar a nossa forma de falar. Porque a comunicação não violenta nada mais do que a conexão assertiva das relações humanas, visando o tempo todo a compreensão mútua, comunicando de forma empática, de forma autêntica, respeitosa e sem julgamentos. Então a gente precisa ter muito cuidado como é que nós estamos praticando a comunicação com os nossos filhos, porque às vezes a gente está simplesmente reproduzindo os nossos traumas, as nossas feridas, Márcia. E quando a gente para, eu falo assim, até como olhar sistêmico, né, muitas coisas eu falava assim, nossa, eu não vou fazer isso com meu filho. Vai ser diferente do que o meu pai e minha mãe me falaram. E não tem jeito, né? A gente carrega pai e mãe aqui dentro, isso é inegável. E quando eu olho realmente para isso que eu não gosto, que eu não admiro, né, no meu pai e na minha mãe, quando eu paro para olhar para isso, eu consigo enxergar muitos traços disso em mim. Depois, né, de ter esse olhar, por exemplo, tem o João Vitor, né, meu filho hoje tem 26 anos, eu falo, o João tem muitos anos de terapia para ele fazer. Né? A Laura tem um pouquinho mais de sorte, mas eu estou me trabalhando nesse sentido. Mas hoje eu falo, meu Deus, eu não usei da psicologia reversa com ele, eu nunca falei assim, você é um burro, meu filho, você não vai dar conta. Mas olha o que eu falava, você é burro por não explorar o seu conhecimento, porque você é muito inteligente, mas você é burro de não usar a sua inteligência. Porque ele às vezes pegava recuperação e os professores falavam, Márcia, você sabe, você é muito inteligente, ele vai dar conta, porque ele não quis estudar. Então, mas eu trazia a palavra, você, meu filho, você é burro de não usar a sua inteligência. Então, criança então eu sou burro mesmo. Olha que engraçado. João, você é super inteligente, meu filho. E eu falo assim, que esse universo que eu entrei, tive a oportunidade de ser convidada, eu falo assim, pelo universo mesmo, né? E que é o autoconhecimento, que é o desenvolvimento humano, me ajuda muito
na criação dos meus filhos. Então, eu venho mudando esse formato de linguagem todos os dias, porque eu falo que é diário e permanente, a gente tem que estar se lapidando. E é uma coisa que eu falo dos meus filhos todos os dias na porta da escola, para a Bruna e para o Fábio, dá o melhor de si. Não absorve coisas negativas, não esqueça que vocês nasceram para brilhar. Gente, isso tem uma força para a autonomia deles, para a autoconfiança deles, porque, graças a Deus, é o que eu sempre escuto dos meus filhos, que são autônomos, que são independentes, que são, sabe assim, bem resolvidos. E eu acredito que essa fala faz a diferença para eles quando entram dentro da escola, sabe? Igual eu vejo, eu não sei se você consegue observar isso na porta da escola, tem pais que não deixam o filho na escola, despacham. Márcia, às vezes o carro está andando, a porta está aberta, o menino não desceu do carro, e a mochila está ficando para trás, eles estão arrancando. Então, assim, eu sou daquela conservadora que eu fico ali na porta, olhando ele pelo vidro e fazendo uma oração junto com eles ali ao entrar à escola. Então, é importante para mim, eu vejo que é importante para eles também. Você observa isso? Sentir seguro, né? Você observa isso? A escola da Laura hoje, ela até mudou o padrão, sabe? De forma que a gente para com o carro na porta da escola, eles já descem do carro e entram pra dentro. E a Laura tá sentindo muito isso daí. Eu falo que meu marido tá sentindo mais ainda do que eu. Ele, de forma alguma, ele entra nessa rotatória, ele para o carro longe, nasce, eu quero ver a Laura entrando, eu quero colocar. Eu hoje, Andressa, vou ser bem sincera, hoje mesmo foi um dia que eu parei o carro mais à frente para descer com ela, ajudar a mochila dela e tudo mais. Só que hoje eu oscilo. Tem vezes que eu deixo ela entrar sozinha também, mas eu tô ali no carro vendo ela, entendeu? Pra também ela criar essa segurança de que ela também tá segura, mesmo eu não estando tão perto. Entendi. Sabe? Uhum. Então, assim, hoje eu também trabalhei, eu tenho essa preocupação hoje comigo, porque como o João, embora eu trabalhava mais tempo fora, eu não pude estar assim, levar ele para a escola igual eu posso fazer com a Laura. Então eu tinha um instinto de proteção, de preocupação com esse menino muito grande por eu não estar ali perto, sabe? E eu sei que isso também interferiu nele. Então quando a gente olha para essa criança, até quando a gente cuida demais da criança, a criança que é protegida demais, a gente também, né, em tudo que tem um exagero, até o zelo, né? Com certeza. Então, assim, hoje eu reparo, mas eu reparo nisso também, quando eu já falei que tem pais que o menino tá abrindo a porta e, né, é o cuidado que cada um tem. Mas tem pais que falam, o menino tem que se virar mesmo, né? Não, com certeza. E eu não concordo com isso, não é se virar mesmo. mesmo. Não é certo ou errado. Ela é uma criança que ela está aprendendo. Sim. E isso passa segurança. Sim. Então hoje, esse exemplo, por exemplo, da escola, quando tem dia que eu paro o carro lá na porta e falo, filho, hoje você vai descer, não é? Tem a pessoa da escola que abre a porta do carro, tá tudo seguro, mas eu falo para ela também não criar essa dependência total. Ai, hoje meu pai não me trouxe aqui, não entrou comigo. Hoje eu também trabalho muito esse equilíbrio dentro de mim. Eu acho que como eu já carreguei tanta culpa na maternidade, então eu me achei muito ausente na criação do João, que hoje eu quero estar compensando isso, estar sempre presente no Laura. E eu também vi o tanto que isso não estava normal, estava me sobrecarregando. Para ela hoje estava ótimo, maravilhoso. Que ela fala, ai mamãe, por que você não está dormindo hoje comigo, que não sei o quê, porque você me dá colinho, blá blá blá. Então, assim, eu não quero também criar essa dependência. E isso, por que eu acho que eu vivi um desequilíbrio na maternidade? Mais uma vez por conta da minha criança. Eu senti muita falta de afeto, sabe? De beijo, de abraço, de falar eu te amo. Hoje eu tenho, na vida adulta, porque nós aprendemos e praticamos com os nossos pais, mas na nossa infância, infelizmente, nós não era ausente. Então eu quis compensar isso. Isso daí eu falo, sabe, a reveria. E tá perto, tá presente, tá fazendo para casa junto a essas coisas. O João Vitor, né, eu tinha realmente que fazer, minha irmã ficou um bom tempo com ele, antes dela casar, mas, né, depois eu tive que fazer os para casa, era sofrido, né, a gente trabalha, era aquela coisa toda corrida, e aí é onde eu falo, né, como é a criança dele, né, porque era tudo no estresse, tudo no estresse. Então isso reflete sim na autoestima dele hoje.
precisa trabalhar as pessoas, né, que cresceram, que não tiveram essa presença, esse tempo de presença. Criança que não tem tempo de presença dos pais é uma criança, vai se tornar um adulto carente, vai se tornar um adulto, e eu também me encaixo nisso daí, uma adulta que vai aceitar muitas coisas dentro de relacionamentos com amigos, dentro de um relacionamento amoroso, porque eu não quero criar conflito, eu não quero criar atrito, e eu fui uma criança boazinha. Todo mundo falava, ai, a Márcia é boazinha, não uma gracinha, ou, nossa, eu ouvi muito isso também. Então, eu tenho que ser boazinha, eu não quero desagradar ninguém. Muitas vezes está desagradando você. Não, a gente está literalmente o tempo todo, desagradando. Né? Em detrimento dos seus sentimentos, você vive os sentimentos do outro, para agradar o outro. E vive aquela pessoa, sentimento de culpa, né? Tipo assim, eu tenho que estar agradando o outro para me sentir amada, para achar que eu sou... Eu não posso perder esse afeto que eu estou tendo aqui, a criança... Ai, gente, eu não tive nenhum afeto lá atrás, então, não, se eu tô tendo esse daqui, ele gosta de mim, então, não, eu aceito isso daqui, porque se eu não aceitar, ele vai embora, e aí eu vou ficar sozinha. Exatamente, exatamente. Tanto que eu nunca fui realmente de ficar sozinha, eu tive namoros longos, tal, sabe, terminar, eu sempre quis casar, ter alguém, eu sempre tive isso, desde criança, minha criança queria casar, queria ser mãe. Agora que eu vivi um período de infertilidade de 7 anos, e Deus me deu, né? Meus 2 milagres, né? Uma bênção, foi um processo. Né? Então, assim, o tanto, gente, que a gente vê dos traumas das nossas crianças refletido na nossa vida adulta. Você sabe que até, Márcia, eu te confesso que hoje eu tomo consciência de que o meu período de infertilidade de 7 anos, para ter, né, infertilidade, depois que eu tive o primeiro, eu entrei em fertilidade secundária, né? Então, eu demorei 7 anos para ter Bruna. Tem a ver com essa criança interior ferida? Por causa de algum passado muito sofrido, e meu pai, que aconteceu uma situação na família do meu pai, e ele falava comigo assim, que se eu engravidasse, seria a maior decepção da vida dele, e eu não percebi que isso de alguma forma bloqueou meu inconsciente, porque o problema que eu tinha não era o suficiente que justificasse, que fosse uma justificativa para essa demora desses 7 anos. E eu, só depois que eu tomei consciência disso e me libertei dessa culpa de engravidar, que eu não ia ofender o meu pai, que eu não ia magoar o meu pai, que eu consegui ser mãe. E tem tudo a ver, porque eu tinha 10 anos de idade quando eu recebi a informação dele o tempo todo. A repetição, porque nosso cérebro aprende com repetição. E eu, como a menina mais velha, né, apesar de Vanessa ter aí a diferença de apenas 1 ano e meio para mim, eu recebi a informação que ele fala, você não pode me decepcionar, você não vai fazer isso comigo. Porque se você fizer isso comigo, você morre para mim. E aquilo não queria morrer para ele. Olha, Márcia, eu descobri isso recente. Eu não sabia porque eu vivia aquilo, mas eu sabia que Deus tinha um propósito para mim e Deus tinha os 2 milagres. Mas só depois que eu curei esse trauma, essa ferida da minha criança interior, que eu consegui ser mãe. A criança carrega muita culpa com ela. Muita culpa. Eu já tive, por exemplo, né, até recente mesmo, no último atendimento sistêmico de constelação mesmo, que a pessoa ela não prospera na vida de forma alguma. E ela é uma irmã mais nova, ela veio falar assim, nossa, eu acho que a vida da minha irmã talvez teria sido muito melhor, porque elas não tiveram muito afeto. A mãe, né, os pais não tinham tempo para elas, assim, principalmente a mãe. E ela falou, talvez se eu não tivesse nascido, a minha irmã teria tido mais da minha mãe, porque tinha que dividir entre nós duas. E olha que assim, sistemicamente isso revelou tanta culpa que essa criança carregava, tipo, eu não merecia ter nascido. Meu Deus. Eu não merecia. E aí, a gente cria uma punição, né? Eu falei isso, porque se eu me sinto culpada, eu tenho que me punir de alguma forma. Então, você, por exemplo, eu não posso ter filho. Eu não posso ter filho. Meu Deus, se eu engravidei antes do casamento, meu Deus. E aí você vai, né? Aquilo forma pensamentos, né? Que a gente fala. Se você começou um tempo antes, né? Antes de casar e tudo mais, eu não posso engravidar, não posso engravidar, não posso engravidar. Eu demorei 8 anos e meio para casar. Nesses 8 anos e meio, uma coisa que não poderia acontecer era engravidar. Pois é.
E aí, pensa, né? O tanto o tijolinho que a gente vai falando. 8 anos, eu não posso engravidar, não posso engravidar, não posso engravidar. É isso, gente. Até não é passe de mágica, agora pronto, não tem mais esse perigo. O nosso inconsciente, o nosso inconsciente. Só eu falo que o nosso inconsciente são águas profundas, né? Que quando você vai mergulhar é escuro, você não sabe o que tem lá dentro. Mas é lá que está a raiz. Exatamente, é lá que tem a raiz. Márcia, eu ouvi uma fala do Pedro Calabres, que fala, que eu amo, né? Ele fala que hoje em dia, nesse mundo tiktokizado que a gente vive, né? Onde as informações, são tantas informações, mas informações rasas, o conhecimento precisa ser profundo como o oceano, né? E a gente tem as informações rasas. E aí a gente observa que neste mundo, nesse universo hoje, a gente vive vive trocando ali, né? Quando as coisas no mundo externo, quando a gente precisa simplesmente deixar para lá, a gente traz aquilo tão profundo como o oceano pra gente, pra vida da gente, aqueles traumas, aquelas dores que não são nossas, que a gente precisa simplesmente entregar para o outro, né? O que é do outro, a gente não muda o outro, e a gente não observa que a gente precisa trazer o conhecimento. Por isso que eu tenho sede de conhecimento, eu não sei se é o seu caso, sede de conhecimento. Quanto mais eu leio, eu falo assim, só sei que nada sei. Eu me sinto ainda no primeiro degrau da escada. A gente apaixona, né? Porque é um universo, Márcia, infinito. Mágico. Tem hora que eu já tô, até me canso, sabe, de tanta informação, tem hora que eu entro em conflito aqui, porque eu quero, se chegar lá na minha mesa, por exemplo, nossa, vai ter 4 livros, 2 aqui, eu falo, gente, tem hora que eu tenho que esconder, sabe, porque, agora eu quero saber mais um pouquinho disso daqui. Principalmente quando a gente está, né, atendendo, tendo contato com pessoas, aí você quer entender mais daquela questão, daquele problema, e é infinito o conhecimento, gente. A ciência está aí cada dia trazendo mais coisas, né, afirmando o sobrenatural, que eu fico assim mais apaixonada, falando, tá vendo, gente, tem veracidade, isso é real aqui, né? Igual olhar para a criança hoje, a gente tem a epigenética falando tanto que os traumas das nossas gerações passadas, né, vêm pra gente. Doenças. Então, pois é, porque as doenças, né, já estava mesmo, o físico, a ciência tratava, mas hoje os traumas, o medo da escassez, né, a culpa de poder merecer, a culpa de poder ser feliz. Porque, né, as histórias foram trágicas de guerra e tudo mais. Então pensa, as crianças trazendo isso, a gente já vem com isso. Aí a gente vai depositando mais ainda. Essa é a necessidade do autoconhecimento na vida, gente. Ai, Deus. E sabe o que eu acho tão interessante, sabe, Márcia? Eu falo assim, diante dos diversos profissionais que estão aí a contribuir para o desenvolvimento do ser, é o que eu trago para mim. A gente não está aqui para disputar espaço, a gente está aqui para ampliar espaço, para dar as mãos. Esse projeto foi formado com esse intuito, sabe? Para que a gente possa trazer assim um bate-papo, e às vezes esse bate-papo vira a chave do outro lado, porque todos nós podemos mudar numa fração de segundos. Está na Bíblia, mas tem uma palavrinha-chave chamada querer. E muitas vezes o querer daquela pessoa, ele precisa ser inspirado, ele precisa ali, né, de uma informação, ser libertado daquela zona de conforto que ele vive. Porque eu falo que mudar, Márcia, dói. Mas ficar no mesmo lugar também dói. Então opte pela dor que vai te evoluir. E com certeza não é ficar sentado no mesmo lugar. Não é uma dor forever, né, gente? Não. É uma dor que às vezes as pessoas evitam, porque elas querem simplesmente buscar a resposta no mundo externo. E é mais fácil, igual eu te falei, é mais fácil virar e falar assim, tá doendo isso aqui, vou fazer uma viagem. Como se fosse resolver. E não vai resolver. E aí quando você volta para sua casa, a ferida tá ali. Ela tá ali te esperando para começar de novo ali, ó. Olha para mim, cuida de mim. Não é, Márcia? Não é bem assim? Então por isso que eu acho tão rico esse encontro nosso aqui, porque eu vou trazer vários profissionais. Porque é isso aqui, ó, a gente dá as mãos diante do que cada um trabalha no seu nicho para poder ofertar para o ser um despertar para florescer, sabe? Para esse desenvolvimento humano, porque é ser para ter, quem eu preciso ser para alcançar tudo aquilo que eu desejo ter. Então todos nós podemos.
Todos, sem exceção. Todos nós podemos e mais rico, merecemos. Não é, Marcinho? Merecimento. Merecimento. Aí a importância da gente olhar para essa criança que acha que não mereceu. Exatamente. Né? E é tão engraçado que na linguagem da comunicação violenta, né, a culpa ela é vinculada à punição. Então, a culpa pede, eu falo assim, culpa pede punição, gente. E a punição, ela vem de várias formas. Né? Vem através do excesso de comida. Às vezes a pessoa que está ali comendo, né, a compulsão na comida, a compulsão na compra. Exato, na compra, nem se fala. Esse negócio quando a gente fala, né, nesse caso dessa pessoa mesmo, da escassez, ela faz dinheiro, mas sempre vai aparecer alguma coisa para o dinheiro ir, né? O dinheiro não vai ficar. Relacionamentos. Se eu tenho culpa, né, de alguma coisa, por que eu mereço ser feliz num relacionamento? Você vai dar um jeito de empurrar. Exatamente. Meu Deus do céu. Quando a gente segura, tudo se transforma. Tudo se transforma, não é, Márcia? Eu dou um exemplo porque eu vivi essa dificuldade para engravidar da Bruna, e quando eu fui engravidar do Fábio, eu fui trocar de remédio. De repente, quando ele estava grávida, eu ainda brinquei e falei assim, gente, engravidei no susto. Aí minha chefe falou assim, susto de engravida. Gente, mas imagina só, uma pessoa que vive 10 anos, passa por 7 anos de tratamento para engravidar. Eu fui trocar remédio. A Andressa estava grávida. Por quê? Porque eu me perdoei, porque eu me destravei. E se bobear, se eu não me cuidasse, né, eu tenho o terceiro filho. Se libertou desse peso. Dessa ferida bloqueada. Uma outra coisa que está me vendo aqui, gente. Crianças, por exemplo, que precisou cuidar dos irmãos, cuidar de alguém, assumiu uma posição, né, de adulto na infância. A criança que não teve infância, ontem na mentoria a menina ela falou assim, eu pensei por muitos anos, eu não queria ter filho, porque eu tinha 7 anos, eu tive que cuidar da minha irmã, eu tinha que esquentar comida, eu tinha que fazer isso, isso e isso, porque meus pais eram separados, a minha mãe foi trabalhar, então eu tinha que cuidar da minha irmã, eu tinha que ir para a escola sozinha, levar ela, e depois veio uma outra irmãzinha que ela também teve que cuidar, então ela falou assim, eu não queria ter irmão eu não queria ter filho, ser mãe de jeito nenhum. Ela falou que depois de 5 anos de casado, é que de repente ela mudou. Ela é uma pessoa que vive o autoconhecimento. Hoje ela é facilitadora, coach, inclusive, do método da Luíse. Vem se trabalhando, ela vem se trabalhando e esse trabalho ele é contínuo mesmo. Mas ela colocou isso, que ela pensou em nunca ser mãe. Então, assim, trauma da criança. Com certeza. Trauma da criança. Nossa, gente, são coisas... E isso é só um exemplo para vocês entenderem que aquela sobrecarga, aquela falta de infância que aquela criança teve, a tornou uma adulta que não queria ser mãe. Eu não quero reproduzir isso na minha vida. Já foi pesado lá atrás. Né? E aí a gente precisa olhar para essa criança que não tem pai e mãe mais hoje somos adultos, né? Hoje eu sou a mãe dessa menina. A minha mãe e meu pai deu para ela o que eles tinham que dar. E eles fizeram o melhor, tanto que eu estou aqui linda, maravilhosa, falando para vocês. Viu, pai e mãe? Mas as dores com muita gratidão, nossa Senhor, com muita gratidão. E quanto mais eu mergulho, quanto mais eu olho para o meu pai e para minha mãe, mais eu amo eles, mais eu sou grata e mais a minha vida cresce, expande, aumenta. Mas eu falo que a gratidão, né, é o sinônimo da prosperidade. É o sinônimo. Né? Em número, gênero e grau. Não prospera, infelizmente. Só que eu falo, sabe, Andressa, que então assim, quanto mais... Porque olhar para pai e mãe, sistemicamente, a gente fala, né, tem que honrar pai e mãe, tem que amar. Não é simples. E a gente fala assim, não, eu sou muito grata a meu pai e minha mãe. Mas quando você vamos aqui agora colocar as cartas na mesa, as fichas na mesa, o que seu pai e sua mãe fez que te feriu? Quando você traz isso à tona, vem uma emoção, vem uma dor, que a gente como filho, gratos, temos vergonha de admitir.
Porque a gente fala assim, mas me deu a vida, então que direito que eu tenho de reclamar? E não é reclamar. Esse é um dos tratamentos com a criança. É olhar, você pode falar que você sentiu falta, você pode falar que eles te machucaram. As necessidades não atendidas. Sabe, é dar voz. É dar voz. E acolher, fala, agora eu entendo que foi pesado para você. Pensa numa criança, traz aqui, pensa em qualquer criança tendo que dar conta de tudo, ganhando xingo, crítico e tudo mais. Pensa aqui num menino de 3 anos. Qualquer um de nós vai falar, gente, que absurdo que estão fazendo com aquela criança. Então, pega você, a sua criancinha, né, e olha para ela, deixa ela falar tudo que ela sente. Permita que isso, e a gente vai chorar, a gente vai colocar aqui para fora. A gente está limpando, e aí fala, agora eu te acolho. Então vamos lá, seria uma técnica, Márcia, a gente pegar uma foto nossa da infância e conversar com essa criança olho no olho ali, né, diante daquela foto, e colocando tudo para fora, segurando. O que você quer falar? Pode pegar um papel, uma caneta, olha para os olhos dessa criança. O que você queria colocar para fora? O que você queria ter ouvido, gente? O que você queria ter ouvido? Comunicação. O que você queria ter ouvido que você não ouviu? Ai, eu queria ouvir, eu te amo. Então eu te amo. Ai, eu queria ter recebido um abraço. Então eu te abraço. Esse é um exercício. Maravilhoso. E sabe, assim, libertador. Como eu gosto de trazer essa foto. Quando eu comecei nesse processo, e na vida toda eu sempre falava eu assim. Eu amo assim, ela é muito sensitiva como eu amo isso, gente. Ai, eu gente, chorar. Eu acho assim, a gente se permitir sentir. Sentir a vida, sentir. Mas você acha que ainda existe um tabu muito grande dessa dificuldade que nós temos de olhar para essa criança interior, porque a gente revela as vulnerabilidades do seio familiar? Muito! Até arrepio, gente, até arrepio. Porque eu acho que é bem por aí. A gente quer ter aquele padrão de que tivemos uma família perfeita, pelo menos a ilusão. E aí a gente tenta esconder isso, e aí, ou seja, mostrar as vulnerabilidades dessa criança ferida, mostra também as vulnerabilidades da família, do seio familiar. Eu acho que até tem pessoas que sabem, inclusive até falam que não teve a família perfeita. Que até falam com muita mágoa, inclusive. Mas não querem falar mais disso, aprofundar, porque doeu. E mexer na dor. É quando, né, várias vezes a gente falou aqui, o autoconhecimento dói. Então, assim, às vezes ela doeu tanto, aquela família foi tão disfuncional realmente, que ela não quer olhar para aquilo. Porque vai doer. É como se eu não quero fazer a minha criança chorar de novo. Mas quando a gente olha para essa ferida, a gente sabe que ela vai doer, talvez ela vai sangrar de novo. Não. Mas não é um momento que a gente cicatriza ela, ressignificando. Não, lógico. O negócio é que quando ela pensa assim, eu não quero olhar para isso, porque eu não quero fazer minha criança chorar. A criança está chorando. A criança está chorando. Às vezes está chorando, tipo assim, cala a boca, silêncio, calado, calado. Às vezes está ali, né? Sufocando aquele você choro, não quer me né? ver, você não quer me olhar, a criança está ali chorando. Quando eu não quero olhar para trás, a minha criança, né, a minha infância, a criança está ali, você não quer olhar para mim. E fica às vezes assim, às vezes naquela fala que a gente recebe lá na infância, né, nem o pio, engole esse choro, Você já escutou isso? Já? Nossa Senhora. Só que isso como não é que assim, hoje, graças a Deus. Eu não ouvi muito isso não, muito até não, mas sabe? eu ouvi. Mas quantas outras pessoas mesmo? Mas, e aí, isso eu vejo já na minha família. Tem pessoas mesmo? Tem pessoas na minha família que eu falo que ouviram isso e não tem coragem de se expressar, não tem coragem de abrir a boca. Será que nós, na vida adulta, não estamos engolindo, nos mandando engolir o nosso próprio choro? Pode ser. E vivendo aí, né, as compulsões. Você tampa, né? Você busca as coisas de fora para tampar o vazio. E tem muita gente. Sabe o que eu penso? Eu conheço muitas pessoas que sabem que estão se enganando.
mas tem medo realmente de pôr o pé, de olhar para dentro. Mas é preciso, é um caminho libertador. Não tem cura se não olhar, gente. Não tem cura. Márcia, nós estamos aqui chegando Nossa, assim. é mesmo. Ai, está sendo tão maravilhoso. Eu gostaria Faz que esse exercício, gente. façam o exercício. Olha para a criança, pega uma foto, tá? Tá te interrompendo, vamos pro exercício. Faz esse exercício, gente. Busca uma foto de criança. Se você não tem uma foto de criança, fecha os olhos, imagina a sua criança na frente. Imagina ela de qualquer jeito. Eu no início eu vi uma menina arrumadinha, perfeitinha. Olha para você ver como ela tinha que ser perfeita, bonitinha. Hoje minha criança às vezes está pelada, tá correndo na areia, livre. Hoje eu vejo minha criança livre. Mas então imagina do jeito que vier e olha para essa criança. O que você queria ter ouvido? Deixa vir, confia no que vier. E se ela falar que ela queria receber um abraço, se abraça, porque essa criança é você. Vai para o espelho, olha nos seus olhos e se abraça. Cada crítica que você se faz é uma crítica que você está fazendo a essa criança. Pensa que tudo que você faz de bom e de ruim para você é para essa criança, porque você é essa criança. Essa é a importância da gente aprender a se amar. Isso é o Louise Hay, o método... Eu amo Louise Hay. Me transformou. Sim. E é tão engraçado quando eu observo pessoas na fase adulta, chegam e falam assim, eu tenho pavor de espelho, eu tenho pavor de olhar para mim no espelho. Eu amo espelho, mas eu tenho um problema onde eu vou e não tem espelho, porque eu amo olhar nos meus próprios olhos. E ali eu começo com a seguinte pergunta, olhando nos meus próprios olhos, eu falo, eu me amo, está tudo bem? Com uma interrogação, eu estou perguntando, depois eu consigo, né, me acalmar e falar assim, sim, está tudo bem. Então, eu me amo e está tudo bem, afirmativo. Por quê? Porque eu me acolhi primeiro. E se não estiver, eu tenho que olhar para dentro para tentar me curar daquilo que está ali, uma lanterninha acesa ali. Olha para mim, eu preciso de você, cuida de mim, me cura, e vai ter me liberta. E vai ter esses dias que a gente olha no espelho que a gente está assim, como assim está tudo bem? E é nesse dia que a gente mais precisa de se acolher, de se abraçar e falar assim, exatamente, vai ficar tudo bem, porque você não está sozinho. Porque a maior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, não é, Márcia? Total. Nós somos os nossos principais algozes ou os nossos principais amantes. É verdade. Márcia, eu espero que essa seja, por você, a primeira live. Está sendo a primeira live do Foco X, mas que seja a primeira de muitas que virão. Nossa, porque nós temos muitos temas para trabalhar. E uma delas que eu quero trazer com você é crenças limitantes, que tem tudo a ver também com essa criança inferida. Então, a única pergunta que eu vou deixar para fazer aqui para você é a seguinte: pessoas feridas feram, pessoas curadas curam? Sem sombra de dúvida. Não é? Pessoas curadas curam, gente. Vem buscar a cura, pelo amor de Deus. Nós podemos e merecemos, não é? Nós merecemos. É um processo, deixar bem claro, né, Márcia? Que não é de repente, eu decido me curar e vai ser de repente. Eu falo que é vivenciar esse desenvolvimento humano, que é a evolução do ser. Nós estamos aqui na escola da existência e a gente quer essa chamada mundo, né, terra. Então que a gente saiba evoluir. Que a gente não perca essa oportunidade que a gente está tendo aqui de evolução, né, Márcia? Eu falo, né, o Bert Helling, sistemicamente, ele fala, né, que o imperfeito está em movimento, né, pra gente. O perfeito morreu. Então, se somos imperfeitos, estamos aqui justamente para nos trabalhar, para evoluir, para expandir. Ninguém está aqui a passeio, não. A gente tem que olhar para ele. E uma das leis universais que nos regem é a lei da transmutação, tudo está em movimento o tempo todo. Então, se você se identifica na inércia, movimenta, porque inércia é morte. Não, inércia não. Um passo muda tudo. Márcia, indica para as pessoas que estão aqui, que se despertaram hoje para esse novo caminho que é o desenvolvimento humano, que é um caminho, lembrando que é diário permanente. Indica um livro para essas pessoas. Você
Você pode curar a sua vida. E pode Você pode curar a sua vida. E pode mesmo, não só pode, como deve e merece. Marcinha, eu quero que você tire aqui. Marcinha é uma pessoa que eu conheço ao longo, né? Esses 40 e poucos anos, né, Marcinha, que nós temos. Mas é uma pessoa que eu vi crescer e florescer, por isso tem toda a minha admiração, meu respeito. E é isso que eu quero fortalecer a nossa parceria em prol do desenvolvimento do ser. Márcia, tira uma frase para você. Ai, Senhor. Eu leio aqui para o pessoal que está nos assistindo, para a gente finalizar. Nossa Senhora. Eu amo. Olha o universo. Meu amigo Uni. O que você permite é o que vai permanecer. A gratidão transborda a abundância. O que você permite é o que vai permanecer. Gente, o universo só diz sim. Se eu digo que a minha vida é maravilhosa, ele fala sim, ela é maravilhosa. Se eu falo que a minha vida é uma merda, o universo fala sim, é uma merda. Então, o que eu permito é o que vai permanecer. E a gratidão transborda a abundância. Eu falei com vocês que quanto mais eu agradeço aos meus pais, mais a abundância vem pra minha vida. E para complementar essa frase da Marcinha, eu quero dizer que somos imãs humanos, atraindo tudo que pensamos, sentimos e vibramos. Isso te preocupa ou te alivia? Pense nisso. Marcinha. Só tô atraindo coisa boa. Eu também. Ai, eu Marcinha, amei. gratidão por esse momento enriquecedor, por tanto conhecimento compartilhado, gratidão. Essa é a nossa missão, é o desenvolvimento humano do ser. E ser luz, é ser luz. Vamos deixar a nossa luz brilhar, Nós gente. vamos terminar aqui ofertando para vocês o que vocês vão praticar a partir de hoje, dando esse abraço, né? De cura, de libertação. Abraçando essa Andrezinha e essa Andrezona. Obrigada, receba a nossa Gratidão. energia, Nossa, nossa gratidão. amei. Maravilhosa. Encerramos essa live aí, maravilhosa, só com sentimentos de gratidão. E que a história de Márcia, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, porque esse é o nosso projeto, inspirar, trazer conhecimento e inspiração para cada um de vocês. Hoje eu me amo muito. Eu também. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Gratidão. E cuidem da criança de vocês. Muito obrigada. Aqui. Será que aí... Peraí, tem que pegar os pontinhos aqui só pra salvar. Aqui. Encerra e salva? Vai.